conversar agora com o neuropsicólogo Ranieri Brito. E estamos falando hoje sobre sonhos aqui no Papo de Quinta, né? Vamos trazer aqui os relatos da turma no WhatsApp Ranieri. Já adianto que são muitos, viu? E muitas perguntas aqui pra gente compartilhar. A nossa telespectadora, deixa eu ver aqui o nome dela. Aqui tem Félix, né? Eu acho que pode ser o sobrenome, enfim. Mas ela disse que tem medo dos sonhos, porque quase todos se tornam verdade. Eu até comentei na interação de hoje lá no @Correio TV. Será que o sonho pode prever algo? O que acontece? Então, o sonho tem muito do nosso cotidiano, né? Mulheres grávidas, por exemplo, elas vão sonhar já com o filho, né? Pequeno, cuidando ali da criança, mesmo estando já grávida. Mulheres que estão se preparando, casais que estão se preparando para casar, eles já começam, vez ou outra, a sonhar já com a casa pronta, né? Antes mesmo de casar. Então tem muito disso, né? São sonhos que a gente pode chamar de projetivos, né? Você pensa, por exemplo, em comprar um carro, trabalhar para trabalhar, estou trabalhando para minha meta comprar um carro no final do ano. E vez ou outra, de tanto pensar naquela meta, você vai daqui a pouco sonhar que comprou um carro, ou que acordou e saiu assim e tinha um carro na garagem. Então é muito disso também, né? De tanto a gente pensar em projeções para o futuro, né? Em cima já do que você tem feito na prática para isso acontecer, sonha e termina acontecendo. Entendi. Não é que você sonhou e foi acontecer, né? São coisas nesse sentido. Tem alguma coisa assim bem fora da realidade, como por exemplo acontecia muito com os profetas, né? A gente vê em textos bíblicos que profetas sonhavam e realmente acontecia. Pode ter alguma questão mesmo assim mais espiritualizada, não sei, algum dom nesse sentido, talvez? Por ser um tema tão complexo, ele vai desde a neurociência até o misticismo, né? E cada um vai trazer consigo aspectos e argumentos de possibilidades de serem reais, né? De terem significados, né? E vai muito também das crenças. Então, eu deixo aberto porque realmente é um tema muito vasto, né? Que transita, inclusive, na própria Bíblia tem passagens sobre sonhos, né? Como você mesmo trouxe, né? Então, é um tema muito vasto, né? E vai muito também das crenças das pessoas em relação ao tema. Então, eu deixo bem aberto porque, né? Cada teoria também vai explicando uma coisa, né? Trazendo um significado para isso. Eu deixo aberto porque, assim, não existe para os sonhos respostas concretas. Sim, não é matemática, né? Não é matemática, são acontecimentos bem subjetivos. Mas eles trazem consigo muito do que a gente vivencia no nosso dia a dia, muito dos recortes da memória que a gente sempre traz durante a vida toda. Então, o sonho faz parte da vida, né? Eu costumo dizer que dormir e sonhar, aliás, sonhar é uma terapia que você faz dormindo. Olha só, né? Interessante. É bem interessante. Às vezes as pessoas dizem, será que o sonho é alguma resposta, alguma mensagem do além? Não necessariamente, mas ele pode trazer ou nos auxiliar com algumas tomadas de decisão. Verdade. Então pode te guiar de alguma forma, você até visualizar algo que você estava ali na dúvida, visualizar no sonho que é possível, pode te dar aquele empurrãozinho. Com certeza, com certeza. Junta um pouco de criatividade também. Também, né? Certamente. Deixa eu trazer aqui a pergunta da Dulce do Bessa. E é uma pergunta bem séria, porque na verdade aqui a realidade do filho dela ultrapassa um pouquinho a questão do sonho, tá, Ranieri? Porque ele conversa à noite. Ele levanta, parece até que está acordado, mas está dormindo. E ela falou que essa semana, durante a madrugada, ele desceu para a garagem para abrir o carro. E foi aí que ele acordou. Ela disse que não acordou ele, não deixou ver o que é que ele ia fazer. É preciso, nesse caso, buscar ajuda especializada, Ranieri? Não tenha dúvida, é preciso sim buscar a ajuda de um médico do sono, um neurologista, para analisar não só o comportamento, mas também ele fazer alguns exames de imagem em relação a como anda o funcionamento cerebral dele, né? Mas assim, com acompanhamento médico, isso é uma coisa totalmente controlável, né? Não é uma coisa de outro mundo. E também, Bruna, por incrível que pareça, é mais comum do que se imagina pessoas terem esse tipo de atitude durante o período noturno de sono. Chama sonambulismo mesmo, é um transtorno, inclusive, né? Precisa de acompanhamento médico, sim. O relato da Cleo aqui, bem interessante, viu? Me compadeço da sua história. Ela disse que a mãe dela faleceu há pouco tempo e ultimamente ela tem sonhado muito com a mãe dela, chamando ela para viajar. Mas quando vai atrás, o caminho fica estreito, ela faz muita força, não consegue entrar e já acorda cansada. Reflexo desse luto também, Ranieri? Não tenha dúvidas, né? Penso eu acredito que esteja ainda muito recente esse luto e é
uma figura que participou muito da vida dela e, consequentemente, estar presente muito na memória dela. Logo, por conta desse luto, ela vai sonhar muito com a mãe dela nessas situações. E eu escuto relatos de pessoas dizendo assim, hoje eu sonhei com meu pai, que já faleceu há uns 2 anos. E como era forte até o cheiro do perfume dele, para você ver que o resgate da memória, ele também vai nessa memória afetiva, né? Do cheiro. Eu lembrei, eu sonhei que eu passava pela cozinha e tinha um cuscuz com o cheiro do que a minha mãe fazia. Então, tem toda essa questão, né? O cheiro, as cores. Então, por ter uma ligação muito direta com a memória, né? Os sonhos e a memória, então, é possível sonhar com essa clareza de informação em relação a entes que já se foram, né? E é comum e é normal isso também. E essa crença também vai ser muito individual, se é uma mensagem, uma resposta, vai depender muito aí da fé dessa pessoa, né? Vai ser muito individualizado esse significado, né? É muito subjetivo, né? Eu costumo dizer. E assim, sempre respeitar a opinião de todo mundo, porque existe, na verdade, uma ligação muito forte, né, de coisas que particularmente elas duas entendiam, se comunicavam e que com certeza pode ser refletido também e acontecer também nos sonhos. Sim. Deixa eu trazer aqui o relato dessa telespectadora, deixa eu ver aqui o nome dela, Maricélia, obrigada pela sua participação. Ela disse que não costuma sonhar desde a infância. Muito pelo contrário, ela praticamente não consegue dormir muito bem, o sono muito leve. É aquilo que você falou no comecinho do programa, né, Ranieri? Exatamente, né? Então, existe alguma forma da gente estimular esses sonhos, assim, para que a gente possa lembrar de alguma forma? É importante fazer a higienização do sono. Certo. Né? Sempre 1 hora, 2 horas antes do sono, você diminuir qualquer incidência de luz muito forte. A questão da própria alimentação também antes de dormir deve ser um pouco mais leve, né? Diminuir, inclusive, as atividades, falar menos, para ir colocando o corpo já no modo de tranquilidade, né? E aí ele vai vivendo aquelas 3 etapas, os 3 estágios, né? Que é o desligamento do corpo em relação às atividades que faz quando está acordado, né? E ir trabalhando essas questões também. Tem também uma questão que é muito importante a gente mencionar, como é que anda também a sua rotina no dia a dia. Se for rotinas muito estressantes, né? Se você vive em ambientes de trabalho que tem ocasionado estresse, a alimentação no próprio decorrer do dia, isso tudo vai interferir também na qualidade do sono. Entendi. Então é importante também fazer essa análise. Como é que anda também tua saúde física, se faz atividade física. É sabido e é comprovado que a atividade física corrobora, favorece para ter uma noite de sono mais plena, mais qualificada e, repito, quanto mais qualificado é o sono, mais você vai lembrar dos seus sonhos. Por quê? Porque esse tempo em que a gente sonha, né, que é justamente ali próximo à madrugada, que é o sono mais profundo, é justamente quando a gente percebe, é justamente quando existe essa qualidade do sono. Entendi. Olha, Ranieri, eu já vou te deixar aqui o convite para a gente voltar a falar sobre esse assunto. Não questionei ainda a minha diretora. Me dê essa licença, minha diretora, para a gente voltar, quem sabe, na próxima semana já, para a gente manter o assunto quente. Ou daqui a 15 dias a gente vai conversar contigo. Você vê, por favor, porque foram muitos relatos interessantes para a gente voltar a conversar sobre isso. É um tema que realmente rendeu bastante por aqui e é algo muito curioso, né? Porque cada pessoa também vai ter seus relatos pessoais, enfim. Então, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Bruna, o convite. Acordo fechado, né? Pode ser semana que vem, daqui a 15 dias. Já antecipo que eu vou criar uma caixa de perguntas agora lá no Instagram. Porque as dúvidas que tiverem em relação a sonhos ou perguntas, você coloca lá, que eu também respondo por lá e trago também pra gente responder aqui. Show, perfeito. O Instagram tá aqui no rodapé da tela, ó, @RanieriBrito, _psicólogo. Ele vai fazer uma caixinha de perguntas lá nos stories. Você vai mandando pergunta e na próxima semana, ou daqui a 15 dias, ele volta pra gente continuar conversando. Obrigada. E foi tema sugerido por ele, né? Então, arrasou. Obrigada, viu, Obrigado, Ranieri? Bruna. Até a próxima. Arrasou. Até a próxima.